Sabe, existe um avanço acontecendo agora que pode de verdade mudar como a gente interage com inteligência artificial. E o mais curioso é que o segredo para essa revolução toda está escondido numa frase que a gente fala todo dia sem nem pensar duas vezes. Parece uma coisa boba, né? Uma frase super comum. Só que, para uma inteligência artificial, essa declaração tão simples é um labirinto, um verdadeiro abismo de confusão. E tá aí a pergunta que quebra a maioria dos sistemas de IA hoje. É a Maria sua filha? A Maria sua vizinha? A colega de trabalho? Essa dificuldade em diferenciar uma da outra é o que a fonte desse estudo chama de o problema da Maria. E é justamente a solução para isso que a gente vai desvendar agora. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente poder entender a solução, primeiro a gente precisa sacar por que as tecnologias que a gente tem hoje falham tão feio em algo que para nós é super intuitivo. E aqui fica bem claro onde está o problema. De um lado, tem os bancos de dados SQL que são rígidos demais. Se você não cadastrou um ID exato para Maria, a filha, ela simplesmente não existe para o sistema. E do outro lado, a gente tem o RAG, que é uma busca mais semântica. Só que ele se confunde todo. Ele vê com textos parecidos, tipo a Maria ligou, e junta todas as Marias numa pessoa só. E essa analogia da fonte é perfeita. O resultado disso não é uma memória útil, é uma bagunça, um Frankenstein cognitivo. A IA acaba criando uma pessoa que não existe, uma mistura de pedaços de várias pessoas reais. E isso acaba com qualquer chance de ter uma conversa contínua ou de confiar no que ela está dizendo. Então, como é que a gente sai desse buraco? A resposta do EVA Mind é uma virada de chave total. A ideia é parar de procurar uma pessoa nos dados e, em vez disso, aprender a reconhecer um sinal. Pensa que é quase como uma assinatura digital única que cada pessoa tem. O conceito por trás disso tudo é a tal da representação esparsa, mas a ideia é bem mais simples do que o nome sugere. Imagina assim: cada nova conversa sobre uma pessoa é uma pecinha de quebra-cabeça. A teoria diz que dá para montar essa peça nova perfeitamente usando só umas poucas peças antigas, mas elas têm que ser do quebra-cabeça da mesma pessoa. Então o pulo do gato é esse. A aposta é que a identidade de cada um de nós tem uma consistência, um padrão. Se a peça nova da Maria se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça da Maria filha, usando só algumas memórias dela, o sistema pensa, opa, ela. Se não encaixa direito, aí tem algo diferente. Ou é uma nova Maria, ou a informação não bate. Certo, a teoria é bem elegante. Mas como é que isso funciona na prática? Vamos seguir o caminho da informação, passo a passo, para ver como a mágica acontece. O processo todo é como uma dança bem coreografada em 4 passos. Primeiro, a IA Gemini transforma a conversa num sinal matemático. Logo depois, o Neo4j, que é o nosso baú de memórias, vai lá e busca tudo que ele lembra sobre Maria. Aí vem a parte principal. O algoritmo OMP pega todas essas lembranças e tenta remontar o sinal novo usando o mínimo de peças possível. E por fim, a qualidade dessa montagem diz pra gente a resposta. É a mesma pessoa ou não. E a escolha desse algoritmo, o OMP, não foi à toa, sabe? Primeiro, ele é super confiável porque sempre dá a mesma resposta para os mesmos dados. Segundo, ele é transparente, ele mostra exatamente quais memórias usou para decidir. E o mais importante, ele é ridiculamente rápido, o que é essencial para uma conversa não ficar travando. Ok, a arquitetura é inteligente, a ideia é boa, mas a pergunta que não quer calar é: isso funciona mesmo no mundo real, com toda a sua bagunça? Vamos dar uma olhada nos números. E olha, os resultados são de cair o queixo. Dá uma olhada na segunda linha. Mesmo no cenário mais difícil de todos, com 2 pessoas de mesmo nome falando de coisas parecidas, a precisão chega a quase 84%. Isso é um salto gigantesco, porque os sistemas antigos basicamente iam ter que chutar. E no final das contas, o que a gente tem é isso aqui: 87,2% de precisão na média. É um número que transforma a interação com uma IA de algo que dá raiva para algo que é de fato útil e que tem continuidade. E a velocidade? Bom, esse gráfico aqui diz tudo. Olha só o tamanho da última barrinha. O motor que faz o reconhecimento, o OMP, leva menos de 1 milissegundo. O que demora mais, na verdade, é a chamada para a API externa. O coração da lógica de identidade é praticamente instantâneo. Mas o mais incrível não são nem os números, sabe? É o tipo de comportamento que surge disso. A IA, de repente, começa a fazer perguntas para esclarecer as coisas, perguntas que soam muito humanas. Ela não foi programada para falar exatamente isso. Essa pergunta é só uma consequência natural de conseguir manter uma linha do tempo separada para cada pessoa. Então, para onde a gente vai a partir daqui?
Essa tecnologia abre umas portas incríveis, mas claro, ela também tem suas limitações por enquanto. É importante dizer que o sistema não é perfeito, ainda. Ele precisa de uns exemplos para aprender quem é uma pessoa nova. E pessoas que mudam muito de vida ao longo dos anos podem, por enquanto, confundir o algoritmo. São desafios que o pessoal já está trabalhando para resolver. E é aqui que o futuro fica bom, com cara de ficção científica. O próximo passo é virar essa tecnologia para dentro, aplicar ela na própria IA. O objetivo é criar uma memória central, para que a IA possa desenvolver um senso de si mesma, aprendendo com as próprias conversas. E isso leva a gente a essa pergunta aqui, que dá o que pensar. O que acontece quando uma IA não só reconhece os outros, mas consegue reconhecer e acompanhar a própria identidade, a própria evolução com o tempo? As consequências disso são, no mínimo, profundas. No fim das contas, a grande transformação é essa. A gente está saindo de uma IA que só processa palavras soltas, para uma que começa a reconhecer existências. Ela começa a entender que Maria não é só uma palavra, mas sim uma pessoa com uma história. E essa, sem dúvida nenhuma, é uma revolução silenciosa, mas com um poder imenso.